Existe um momento na vida em que você simplesmente cansa de estar no mesmo lugar, cansa de repetir os mesmos erros, cansa de prometer para si mesmo que vai mudar e não mudar. E nesse momento algo acontece, você decide. Agora vai ser diferente e essa decisão vem com força, com intensidade, com urgência. Você quer mudar tudo, acordar cedo, treinar, estudar, organizar a vida, parar com hábitos ruins, começar hábitos bons, tudo ao mesmo tempo e por alguns dias funciona. Você acorda mais disposto, se sente no controle, executa o plano. E aquela sensação aparece, agora sim, mas essa fase não dura não porque você não quer, não, porque você não consegue, mas porque você está tentando sustentar algo que não é sustentável. Eu conheço bem esse ciclo. Começar com intensidade, criar uma rotina perfeita, tentar mudar várias áreas ao mesmo tempo e por alguns dias viver como se fosse uma nova versão de mim. Mas então o cansaço aparece, a energia diminui, a rotina começa a pesar e aquilo que parecia tão natural começa a ficar difícil, muito difícil. E é nesse ponto que o erro aparece, não no começo, mas na forma como você começou. Você começou grande demais, intenso demais, rápido demais, e quando você faz isso, cria uma expectativa impossível de manter. Eu lembro de uma fase em que isso ficou muito claro. Eu tinha decidido mudar completamente minha rotina, acordar cedo, treinar todos os dias, estudar por horas, cortar distrações, ser disciplinado. E durante alguns dias eu consegui, mas não demorou muito para sentir o impacto, fadiga, resistência, vontade de voltar ao normal. E quando eu falhei um dia, tudo caiu, porque aquele plano não tinha espaço para erro. Era tudo ou nada. E quando vira nada, você volta para o ponto inicial. Essa é a armadilha. Você acha que precisa de uma grande mudança. Mas essa grande mudança não se sustenta. E quando não se sustenta, você frustra. E quando frustra, você para. E quando para, tudo volta ao que era. E esse ciclo se repete. Eu vivi isso várias vezes, mais vezes do que eu gostaria de admitir, e sempre com a mesma sensação no final. Eu tentei, mas não consegui manter. E isso começa a afetar algo mais profundo, sua confiança. Porque cada vez que você promete e não cumpre, algo dentro de você enfraquece. Você começa a duvidar, começa a pensar que talvez não seja disciplinado, que talvez não tenha o que é necessário. Mas a verdade é outra. Você não falhou por falta de capacidade. Você falhou pela forma como tentou mudar. E talvez esse seja o maior erro de quem quer mudar de vida, querer mudar tudo. De uma vez, depois que eu comecei a perceber que o problema não era falta de esforço, mas excesso de intensidade, algo ainda mais desconfortável apareceu. O ciclo 1, ciclo que se repetia de forma quase perfeita e que eu nunca tinha parado para analisar com atenção. Tudo começava com decisão. Aquele momento em que você cansa de tudo e resolve mudar. Você cria um plano, define regras, se compromete aí. Começa, os primeiros dias são bons, né? Se sente no controle, produtivo, diferente. Mas então vem a realidade, cansaço, falta de vontade, imprevistos. E nesse momento surge o primeiro desvio. Um dia em que você não faz o que precisava, nada grande, nada grave, mas suficiente para quebrar o ritmo. E é aqui que o ciclo realmente começa. Porque o problema não é o erro, é a interpretação do erro. Você não pensa, ok, errei hoje, amanhã continuo. Você pensa, já estraguei tudo. E quando esse pensamento entra, algo muda, você abandona. Não imediatamente, mas começa a relaxar, a adiar, a negociar consigo mesmo, até que o plano desaparece. Então, vem a fase final, a frustração, a sensação de que você não conseguiu, de que você tentou, mas não deu certo, e essa sensação pesa, porque ela não fica só naquele momento, ela acumula
cada tentativa frustrada diminui sua confiança, cada recomeço fica mais pesado, porque agora você não está só. Começando, você está carregando histórico de coisas que não manteve, de promessas que não cumpriu. E isso cria um efeito silencioso. Você começa a acreditar que não consegue sustentar mudanças, e isso é perigoso, porque não é verdade. Mas parece. Eu comecei a perceber isso quando olhei para trás, para todas as vezes que tentei mudar, e o padrão era sempre o mesmo. Intensidade no começo, quebra no meio, abandono no final e recomeço depois. E o mais curioso, eu achava que o problema era disciplina, mas não era. Era estratégia, era mentalidade, era a forma como eu lidava com o processo. Eu não tinha espaço para erro, não. Tinha espaço para dias ruins, não tinha espaço para imperfeição. E isso torna qualquer processo insustentável, porque a vida real não funciona assim. Sempre vão existir dias em que você não consegue, dias em que você não rende, dias em que você sai do plano. E se você não está preparado para isso, você quebra. Eu comecei a entender algo muito importante. Mudança real não acontece em dias perfeitos. Ela acontece na forma como você reage aos dias imperfeitos. E isso muda tudo, porque tira o foco do começo e coloca no momento em que a maioria das pessoas para, e talvez esse seja o ponto que ninguém te conta. O problema não é começar forte, é não saber continuar fraco. Existe um momento em que você para de tentar mudar a sua vida com base em impulso e começa a mudar com base em estratégia. E isso muda tudo, porque você deixa de depender de motivação e começa a depender de consistência. Eu lembro exatamente quando isso começou a fazer sentido para mim. Eu estava cansado de recomeçar, cansado de começar bem e parar no meio, cansado de sentir que estava sempre voltando para o mesmo lugar. E dessa vez, eu decidi fazer diferente. Não mais intenso, mais simples. Eu parei de tentar mudar tudo e escolhi mudar. Não é pouco, mas mudar de verdade uma única coisa. Algo pequeno, algo possível, algo que eu conseguiria fazer mesmo em dias ruins. E isso foi estranho no começo, porque parecia que não ia fazer diferença, mas eu continuei, mesmo sem empolgação, mesmo sem motivação, mesmo sem resultado imediato. E algo começou a acontecer, eu não parei. E isso foi novo, porque pela primeira vez eu não estava recomeçando, eu estava continuando. E essa sensação muda tudo, porque continuidade constrói confiança. Cada dia que você cumpre, reforça algo dentro de você. Eu consigo, e isso não vem de grandes mudanças, vem de pequenas promessas cumpridas. Eu também comecei a perceber algo muito importante. Você não precisa de dias perfeitos. Você precisa de dias possíveis, dias em que você faz o básico, o mínimo, mas faz. E esse mínimo, quando repetido, vira muito, né? Mas quando ignorado, vira nada. Essa foi uma das maiores mudanças na minha mentalidade. Parar de buscar intensidade e começar a buscar a repetição. Porque intensidade impressiona, mas repetição transforma. Eu comecei a enxergar minha vida como um sistema, não como momentos isolados. Cada ação, pequena, mas conectada, cada dia, parte de algo maior. E isso tira a pressão, porque você não precisa acertar tudo. Hoje você só precisa continuar amanhã. E depois, e depois. E com o tempo, isso acumula. Mudança real aparece, mas não de forma explosiva, de forma silenciosa, sólida, duradoura. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo algo, talvez esteja lembrando das vezes em que tentou mudar tudo e não conseguiu manter. Se esse for o caso, eu quero que você entenda algo simples. Você não precisa de mais força, não precisa de mais motivação. Não,
precisa de um plano perfeito. Você precisa de algo muito mais básico, sustentabilidade. Você precisa construir algo que consiga manter, mesmo quando não estiver no seu melhor dia, mesmo quando não estiver com vontade, mesmo quando a vida estiver bagunçada. Porque, no final das contas, não é o que você faz em um dia que muda a sua vida, é o que você consegue repetir. E talvez o maior erro de quem quer mudar de vida seja exatamente esse: querer mudar rápido demais e não construir algo que dure. Mas quando você entende isso, tudo muda, porque você para de correr e começa a construir. E quando você constrói, não precisa mais recomeçar, você só continua. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.